Salmo de número 50. A palavra de Deus diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador ao seu redor, esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu estivesse com fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases neles, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era igual a ti, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considera, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém, queridos? Podem se sentar. Meus amados irmãos, nesta noite nós estaremos refletindo, estaremos meditando no tema: o culto que agrada a Deus. Meus queridos irmãos, o Salmo de número 50, possivelmente ele foi escrito com um simples propósito: o propósito de ser lido e de ser explicado durante a festa dos tabernáculos. Então os irmãos possivelmente entendem que a cada 7 anos era comemorada a festa dos tabernáculos. Então nessa ocasião era feita a leitura da palavra de Deus, como também era explicado a palavra do Senhor. E quando a gente olha para esse salmo, a gente vai perceber, queridos, que a ênfase é sobre a vida absolutamente piedosa do povo de Deus. E essa vida sendo evidenciada sob a ótica da piedade, ela resultaria numa adoração classificada como verdadeira, como de fato uma adoração espiritual. Embora conste nesse salmo, você vai perceber que logo no início dele, Salmo de Asaf, o que nós podemos afirmar com absoluta certeza é que Asaf, ele era um dos chefes de canto de Davi. Então necessariamente não pode se afirmar que de fato foi Asaf que compôs esse salmo. Mas quanto à reflexão desse salmo, nós podemos perceber, meus queridos, que ele traz para nós uma percepção de Deus como a figura de um juiz, o qual está convocando o povo para o tribunal. Nós também poderemos perceber, à luz desse texto, desse salmo em si,
que existe aqui a confrontação de dois tipos de transgressores. Um é o transgressor classificado como formalista, ao passo que o outro é aquele que é tido como hipócrita. O formalista, por sua vez, ele supõe que a adoração ela é um ritual a ser seguido. Por outro lado, esse que é classificado como hipócrita é aquele tipo de pessoa que pondera que a adoração a Deus ela é simplesmente um disfarce para encobrir os pecados dessa pessoa. Mas quando nós chegarmos ao término dessa mensagem, por ocasião da conclusão, nós teremos, queridos, condições plausíveis para colocar em prática o aprendizado que é fornecido por esse salmo. E sem dúvida alguma, esse salmo vai nos levar, queridos, a um apelo para que todos os adoradores que estão aqui nesse lugar e a quem essa mensagem chegar, que essas pessoas se tornem adoradores fiéis ao Senhor. Então eu convido você, mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos então aprender as lições que são fornecidas por esse salmo em questão, o salmo de número 50. Queridos, notem vocês que nos versos de número 1 até o verso de número 6, a primeira lição que é fornecida por esse salmo é que Deus, como juiz, convoca o tribunal. Então, queridos, a primeira lição que nós podemos extrair desse salmo, ela está relacionada a essa convocação do justo juiz. Esse justo juiz é o próprio Senhor. Então ele está convocando o tribunal. E normalmente, queridos, quando nós nos fazemos presentes a um tribunal, nós vamos perceber que nos júris, nos tribunais, esses juízes eles são tratados, são mencionados por aquelas pessoas que ali estão como meritíssimo. Mas esse juiz que nós encontramos nesse texto sagrado, quando eu e você olhamos para o versículo de número 1, nós vamos perceber que ele recebe um título que está além de meritíssimo. Ele recebe o título de poderoso. Além disso, nós vamos perceber, meus irmãos e irmãs, que esse justo juiz, ele tem um poder, então, que vai além do poder que juízes humanos têm. Nós vamos notar que existem tribunais regionais, tribunais federais, o Supremo Tribunal Federal, mas quando nós olhamos para esse texto, amados, nós vamos perceber que a abrangência desse juiz, ela é algo amplo, o seu julgamento é amplo. Por quê? Porque contempla os extremos, as extremidades da terra, vai de um ao outro extremo da terra. E eu devo destacar que quando um juiz ele entra num tribunal, todos se levantam em respeito a essa autoridade que adentra aquele recinto. Mas ao olhar para esse texto, o que eu e você vamos perceber, que quando esse justo juiz, que é o Senhor, ele adentra esse tribunal, o extraordinário é evidenciado. A começar, queridos, porque nós vamos olhar para o texto e vamos perceber que esse juiz ele se destaca pela sua excelência, como também pela sua formosura. É o que o texto está nos mencionando aqui nos versos 2 e 3. E além disso, nós vamos perceber que é notória a presença desse juiz, porque ele resplandece diante de todos os que estão ali no tribunal. Sem dúvida alguma, queridos, o que esse texto também destaca e nos leva a aprender é que o Senhor, ele é o juiz mais temido da face da terra. Se nós temos vivido um tempo no nosso país que muitas pessoas, quando simplesmente ouvem falar de tribunais, independente da instância desse tribunal, essas pessoas ficam receosas, amedrontadas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que existem razões de sobra para se temer a esse juiz. E por quê? O texto nos responde: porque perante ele arde um fogo devorador.
ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então, ao olhar para essa situação, amados, o que nós podemos aprender é que algo muito semelhante àquilo que acontece naquela cena, quando o povo está no deserto, ali no momento em que Moisés estaria subindo o monte Sinai, o fogo toma conta naquela situação. Esse justo juiz então mostra todo o seu poder naquela situação. E queridos, aquela ocasião era a ocasião em que Moisés, o grande legislador de Israel, estaria recebendo então as tábuas com o decálogo, com os mandamentos, para que consequentemente estivesse passando ao povo. Meus queridos irmãos, naquela ocasião, o povo então teria a oportunidade de aprender a lei de Deus, e muito mais do que isso, estariam aprendendo a cultuar a Deus de uma forma que agradasse ao Senhor, agradasse a Deus. Infelizmente, como nós temos esquecido a transcendência desse justo juiz, desse juiz que é eterno, esse temível juiz, conforme nós podemos constatar no verso de número 4, que está aí na Bíblia, que você tem nas suas mãos, ele está intimando a promotoria. Então, em todo julgamento, queridos, existem os advogados das partes, existe o juiz, existe o júri, mas existe também a figura do promotor. E o promotor, ele está ali simplesmente, queridos, para fazer as devidas acusações. E na sua grande parte, acusações que sem dúvida alguma tem evidências que vão comprovar e vão corroborar para aquilo que está sendo tratado naquele júri. E aqui, o Deus Todo-Poderoso, o juiz excelente, ele vai chamar como promotores o céu que está lá em cima, onde existe, habita a santidade, como também ele chama um outro promotor, que é a própria terra. E desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, esses dois existem. E é inegável que eles têm enxergado de geração em geração, do que têm presenciado de geração em geração. E esses são os dois promotores, são chamados por esse justo juiz. Mas, queridos, então esses dois são chamados para colaborar nesse julgamento. E esse julgamento é feito contra quem? Contra o povo de Deus. É contra o povo de Deus que está sendo feito esse julgamento. Esse julgamento não é contra o ímpio, que muitas vezes nós intitulamos como sendo aquela pessoa que está do lado de fora, aquela pessoa que não conhece a Deus. Não, o ímpio que o texto está falando aqui, que está sendo julgado aqui, é o próprio povo de Deus. Ou seja, são aqueles que deveriam oferecer um louvor de excelência, são esses que estão sendo julgados através do Senhor e por meio do Senhor. E nós podemos comprovar que de fato esses ímpios são o povo de Deus. Basta você conferir no verso de número 5, que você vai perceber as características desse ímpio, e você vai notar, querido, que esse ímpio que o texto está falando não é aquela pessoa que desconhece os mandamentos de Deus, as ordenanças, que desconhece o culto a Deus, mas são pessoas que sabem o que é oferecer um sacrifício para Deus, que é fazer a obra de Deus. São essas pessoas que são chamadas aqui como ímpio. E o verso 5 vai dizer: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Notem vocês, queridos, que os ímpios aqui de fato são o povo de Deus. Oh, amados, diante disso, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas, e Paulo faz uma súplica, e é o que eu suplico para você nesse momento, fazendo uso do que um dia o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele menciona, capítulo 12, verso 1, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então notem vocês, amados, que a melhor maneira de se cultuar a Deus é fazendo do uso do nosso corpo esse sacrifício vivo, de você se sacrificar, de você não se dar a determinados prazeres. É um sacrifício vivo, é um culto racional. E é isso que o apóstolo Paulo está então suplicando à igreja de Roma. Mas nós encontramos ainda nesse texto, agora nos versos de número 7 até o verso de número 15, uma segunda lição por esse texto fornecido. A segunda lição é: quando a adoração não passa de formalismo. Meus queridos, notem que o Senhor ele fala claramente àqueles que de fato são o seu povo. E olha o que o Senhor está falando ao seu povo, a exortação que ele está fazendo ao seu povo: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Então, queridos, percebam vocês que realmente é contra o povo de Deus que o Senhor está advertindo a respeito do formalismo. Infelizmente, o formalismo ele não ficou restrito ao passado. Quantos nos dias de hoje, e quantas pessoas em nosso contexto, em nosso tempo e nos nossos tempos, essas pessoas, elas simplesmente, queridos, recebem de Deus a ordenança de oferecer um culto agradável, como há pouco nós lemos, mas essas pessoas, elas oferecem a Deus uma adoração motivada pela rotina. Quarta-feira eu tenho que estar na igreja, domingo tem que ir para a igreja, como se fosse uma obrigação, uma rotina, o bater o ponto, mas não algo espontâneo, algo que alegra o seu coração, por estar na casa de Deus, poder cultuar a Deus, num país que ainda nos permite cultuar a Deus. Queridos, então, você vai perceber que tais pessoas também são desprovidas de sinceridade. Não é sincero o louvor que flui do coração dessas pessoas. Essa adoração, de fato, ela não está procedendo do coração. Mas nós podemos aprender, queridos, que o Senhor, ao se apresentar para esse povo, como eu diria também, que esse texto é extensivo a nós, o mesmo Deus se apresenta a nós também, e Ele diz: eu sou Deus, o teu Deus. E olha o que Ele vai falar para as pessoas que vivem de formalismo: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, que continuamente perante mim apresentas. Queridos, o que Deus então está mostrando aqui? O que esse texto está nos mostrando? Mostra-nos que de nada adianta ao adorador oferecer sacrifícios para Deus quando não existe fé no coração, quando não existe nessa pessoa um sincero desejo de honrar o Senhor. Atualmente, quantos cometem o mesmo equívoco daquela mulher samaritana, uma mulher que também, de uma maneira errônea, estava vivendo simplesmente de um formalismo. Essa mulher, num determinado dia, encontraria o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, no poço que no passado havia sido furado, cavado por Jacó e por seus servos. E naquela circunstância, naquela situação, quando essa mulher se depara com o Deus Todo-Poderoso, essa mulher, movida por essa forma de adoração, essa mulher vai dizer para Cristo: nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Olha o que Jesus vai dizer para essa mulher, Deus.
E com certeza é a mesma coisa que Cristo fala para nós também. Jesus disse para aquela mulher: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Sabe o que isso nos mostra? Muitas vezes tem pessoas que começam a criar uma certa crendice, que adorar a Deus, você precisa, sempre chegar aqui no culto, você precisa sentar naquele determinado lugar. Se tiver um irmão sentado naquele lugar, esse irmão já sai da graça, já sai da bênção. Aí de vez em quando a gente pega uns pirracentos, né, que vai assim, eu vou sentar ali só de propósito, só para me tirar do mau costume. Então, queridos, nós vamos perceber que a adoração, ela não está diretamente ligada a certos rituais que a gente acaba criando, certos tipos de oração que as pessoas às vezes fazem. Alguns dias atrás eu até achei interessante o meu próprio filho. Ele, sempre que ele ia orar, ele falava e eu e a mãe dele precisávamos repetir. E um dia ele me viu orando, ele falou: pai, mas a gente não tem que ficar repetindo não? Eu falei: não, é espontâneo. E desse dia em diante ele começou a fazer a oraçãozinha dele espontânea, orando sem precisar o papai e a mamãe ficar repetindo. Não existe ritualismo, não há necessidade. Às vezes você vai ver pessoas orando e talvez quer passar uma impressão, quer impressionar Deus. Não há necessidade disso. Oh Deus sublime, altíssimo, augusto, e começa uma coisa absurda. E talvez tudo que Deus não está escutando é essa oração hipócrita, porque está tão longe de Deus. Queridos, o Senhor, Ele não fica nem um pouco empolgado com o formalismo de ninguém. E essa mulher, queridos, ela como se ela estivesse limitando o lugar para se adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aqui dentro da casa de Deus, e muito mais do que adorar a Deus aqui na casa do Senhor, você precisa adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Então você não precisa criar esse formalismo de adorar a Deus unicamente na casa de Deus. Aqui você deve adorar a Deus, mas mais do que adorar a Deus na casa do Senhor, você precisa adorá-lo lá no meio da sociedade, lá fora. É lá fora que as pessoas precisam notar que existe um verdadeiro adorador. Meus queridos, quando nós ainda olhamos para esse texto também, e nós vamos perceber uma outra chamada de atenção do Senhor, a gente vai notar que de fato formalismo é inaceitável diante de Deus. E percebam vocês que a partir do verso de número 9, o Senhor está condenando todo e qualquer formalismo. Ele vai dizer: de tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço as tuas aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Notem que essa postura do justo juiz, do juiz de toda a terra, ela deve, queridos, nos conscientizar que nós, seres tão pobres, nós não temos coisa alguma para oferecer a Deus. A única coisa, amados, que nós podemos oferecer a Deus, que de fato é voluntário, é o louvor dos nossos lábios. Porque se você vai oferecer a Deus o dinheiro, que muitas vezes você diz assim: esse dinheiro é meu, não é não. De Deus é a prata, de Deus é o ouro, a terra e tudo quanto nela existe. Nós somos apenas mordomos, queridos. Eu vou oferecer a Deus algo que eu tenho lá em casa para abençoar irmãos que precisam de uma cesta básica. Foi Deus que te deu aquilo. Então nós somos muito pobres. E aqueles animais que aquelas pessoas estavam oferecendo, tudo aquilo era de Deus, tudo. E Deus deixa isso claro. Se Ele precisasse de alguma coisa, Ele não estaria dizendo isso para o ser humano.
que Ele é dono de tudo, tudo. Então, nós olhamos para isso e surge uma pergunta: então o que os adoradores que prestam um culto que agrada a Deus devem fazer, já que tudo é dele? E a resposta que nós podemos encontrar para isso é uma resposta satisfatória. Notem vocês qual é a resposta para essa pergunta: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Esse é o primeiro passo importante. E sabe qual que é o resultado dessa adoração magnífica, dessa oração verdadeira? O resultado dessa adoração é mencionado pelo próprio Deus. Olha o que Ele diz quando você adora a Deus com excelência: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Queridos, quando nós somos motivados a oferecer a Deus um louvor verdadeiro, tudo muda. O Senhor, Ele nos leva a invocá-lo, e isso no dia da angústia, e Ele mesmo vai nos dizer que Ele nos livrará, e nós consequentemente glorificaremos a esse Deus maravilhoso. Mas nós encontramos uma terceira e última lição agora nos versos 16 a 21, também fornecido por esse texto em questão, Salmo 50. A terceira lição que nós encontramos, queridos, é que a adoração sem boas práticas é impiedade. Então, amados, nos versos de número 16 a 21, nós podemos extrair uma relevante lição para a nossa vida. Basta refletir que o povo de Deus é chamado de ímpio. E esse termo, ímpio, que muitas vezes nós escutamos os pastores, os líderes falando de ímpio, entre muitos sinônimos, eu quero destacar alguns para essa terminologia ímpio. Pode ser entendido como deplorável, malvado, herege, abominável, detestável, horrível, escandaloso, entre outros. Ainda teriam mais alguns adjetivos para ímpio, mas podem notar que você não vê um único adjetivo que venha a trazer uma ideia de algo positivo. Muito pelo contrário. A terminologia ímpio, então, ela nos leva a entender que tudo isso é entendido como ímpio. Meus queridos irmãos, será que a adoração do povo de Deus em nossos dias, essa adoração, ela é diferente daquela adoração que foi prestada por aqueles ímpios que estavam infiltrados naquela comunidade da aliança, do povo da aliança, o povo de Israel? Ou será que hoje, infelizmente, nós temos visto esse tipo de adoração medíocre acontecendo em nossos dias? Queridos, hoje é um dia oportuno para aprender que não adianta recitar o credo, fazer uma belíssima oração a Deus, se de forma deliberada esse adorador, ele está desobedecendo a lei de Deus. Queridos, hoje nós temos um momento oportuno, e devo dizer que nessa oportunidade, o questionamento do Senhor chega aos adoradores da atualidade, os adoradores desse contexto. E nós precisamos, queridos, atentar para o que o texto nos mostra. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Não existe uma adoração mais rejeitada para Deus quando as pessoas elas agem com essa impiedade. Nós temos vivido um tempo em que, infelizmente, como as pessoas têm rejeitado a palavra de Deus, vêm aos cultos na quarta, no domingo, participam de momentos maravilhosos nos ministérios, mas as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Por que rejeitam? E por que eu posso dizer que rejeita? Porque quando você não aplica a palavra de Deus na sua vida, você está rejeitando. Se nós sacerdotes
perguntarmos no domingo o que foi pregado na quarta-feira, infelizmente muitas pessoas não se lembram, porque não vão ter o cuidado de chegar em casa, de ler novamente aquele texto, de meditar naquele texto, de refletir naquele texto e principalmente de aplicar aquele texto à sua vida. Ao deixar de fazê-lo, automaticamente entende-se que essa pessoa está rejeitando a palavra de Deus. E é o que o Senhor está aqui chamando a atenção, está exortando, queridos. Meus irmãos, como nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor, quando Ele de uma maneira claríssima, Ele vai nos dizer, em claro, alto e bom som: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus continua bradando, meus irmãos. E como nós precisamos estar cônscios a respeito disso, porque haverá um dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nesse dia, muitas pessoas vão simplesmente ficar decepcionadas porque viveram uma falsa adoração, foram falsos adoradores, foram ímpios enquanto adoradores, e nós estamos vivendo uma realidade dramática, realidade essa, queridos, na qual alguns adoradores não só consentem com os pecados dos outros, não só apoiam o pecado dos outros, como também participam de práticas pecaminosas. Pior do que isso, ainda passam a ter prazer no pecado. Então começam a estar engodadas pelo pecado. Irmãos, o fato de o Senhor estar em silêncio, isso não significa que o Senhor está aprovando tais práticas. Na verdade, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E outra coisa, quando Deus está em silêncio, também Ele está demonstrando a sua longanimidade, dando e oferecendo oportunidade para que esse adorador, essa pessoa, ela venha a ser tomada pelo arrependimento, essa pessoa venha fazer confissão desse pecado, essa pessoa venha a abandonar o pecado. É por isso que em alguns momentos Deus está em silêncio. Nós vivemos o tempo da graça, e o silêncio de Deus, queridos, não deve de forma alguma soar equivocadamente como se fosse a concordância de Deus dos nossos atos de pecado. Notem que a pessoa, queridos, quando ela é escravizada pelo pecado, ela tenta justificar-se, tratando Deus como se fosse o seu igual. Aí as pessoas começam então a distorcer a Bíblia, falando que Deus é Deus de amor. Deus é Deus de amor de fato, mas também é fogo consumidor. Deus, queridos, Ele abomina o pecado, Ele ama o pecador, mas aí nós precisamos tomar um certo cuidado. Precisamos refletir que não há justificativa do adorador viver na prática do pecado. Não existe nenhuma justificativa. Queridos, como nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor diz, e Ele afirma claramente: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. E eu preciso lhe perguntar: será que nós então nos enquadramos como esse tipo de adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade? Queridos, a voz do Senhor ecoa sobre forma de exortação para nós nessa ocasião, nesse momento, e a voz de Deus chega aos nossos ouvidos nos dizendo: eu te arguirei e porei à tua vista. Ou seja, em outras palavras, o que essa terminologia quer nos dizer? Simplesmente o seguinte: o Senhor, como justo juiz, Ele te censurará. Ele te censurará, mostrando que a adoração sem boas práticas é impiedade. Queridos,
que nós possamos estar atentos, porque esse dia vai chegar, quando nós estaremos diante do tribunal do Altíssimo Deus, e que nós não venhamos, amados, passar por essa censura, por essa chamada de atenção, porque ainda é tempo de repensarmos as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ações, de nos arrependermos e de a partir de então mudar as nossas condutas. Dito isso, eu quero concluir a partir desse instante a minha fala, e para tanto farei uso dos versos 22 e 23 sob forma de conclusão, onde nós teremos, queridos, a oportunidade de aprender que nos dois versículos finais, versos 22 e 23, o salmista, ele resume de uma forma sucinta as características do tipo de adorador que Deus procura. Portanto, ouça o que o Senhor diz, olhe o que Deus diz, ouça o que Deus diz, o que chega aos seus ouvidos nessa ocasião, o que Deus está dizendo para ti. Ele diz: considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não despedace. Queridos, da mesma maneira que o oleiro, ele pode despedaçar o vaso, Deus pode despedaçar esse adorador que está em falta com Deus. E ele acrescenta, dizendo: sem haver quem vos livre, porque quem pode livrar das mãos de Deus? O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Olha, queridos, o sacrifício que nós precisamos prestar a Deus é o sacrifício de ação de graças. É você realmente sacrificar um momento do seu dia para adorar a Deus, uma adoração de qualidade a Deus. E essa pessoa, queridos, que prepara o seu caminho, olha o que Deus lhe promete: dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos aprender que o verdadeiro adorador, ele tem um temor apropriado do Senhor em sua adoração. Na adoração dessa pessoa, queridos, essa pessoa busca somente, unicamente honrar a Deus. E de que forma? Obedecendo ao Senhor. Essa pessoa está disposta a cumprir a vontade de Deus. E de que maneira? Essa pessoa sujeitando-se à palavra do Senhor. Que nós, queridos, ao sairmos daqui, possamos sair daqui dispostos a ser verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Se Deus falou ao seu coração, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa palavra, e se ela de certa feita falou a ti, a fechar os seus olhos, a colocar uma de suas mãos sobre o seu coração, para que nós tenhamos uma palavra de oração. Senhor, a tua palavra foi pregada ao teu povo nessa noite, e a tua palavra nos mostrou, Senhor Deus, que o Senhor é como o juiz convocando o tribunal. Meu Deus, um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor, onde o Senhor julgará as pessoas por suas ações, pelas palavras entoadas pelos nossos lábios, e que nós possamos, Senhor Deus, enquanto é tempo, compreender, meu Deus, a importância de, como povo do Senhor, como pessoas que comparecem diante do teu tribunal, rever as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Senhor Deus, rever, ó Pai, poder, como nós estamos vivendo, e pedir, Senhor Deus, a Ti clemência, pedir a Ti, justo juiz, que nos perdoe os pecados, e que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, abandonar toda a prática de adoração relaxada, toda adoração, Senhor Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Que a partir de hoje, Senhor Deus, nós possamos Te adorar em espírito e em verdade.
Senhor Deus, que nós possamos prestar ao Senhor uma adoração, Deus de poder, que realmente possa fluir como aroma suave diante do Senhor, não apenas na tua casa, mais do que isso, na sociedade onde nós estamos inseridos. Mas, Pai querido, nós também, nessa noite, fomos exortados através da tua palavra a abandonar a adoração que não passa de formalismo. Ó Senhor, que nós possamos, Pai amado, não sermos religiosos que vivem apenas o formalismo. Senhor Deus, que muitas vezes carregam a Bíblia debaixo dos braços, que passam a impressão de ser um verdadeiro adorador, mas vivem práticas que evidenciam completamente o contrário daquilo. Querido Deus, que nós possamos impactar o nosso bairro, a nossa cidade, que nós possamos impactar a nossa família, nossos parentes, nossos amigos e colegas, por uma adoração que vai muito além do formalismo. Uma adoração, Senhor Deus, que não se limita ao monte, a Jerusalém, que não se limita, Senhor Deus, ao templo, uma adoração que vai muito além disso. Uma adoração, Senhor, que chama a atenção do Senhor, porque, Senhor Deus, os teus olhos estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, e que nós possamos ser encontrados como adoradores assim. Mas, Pai, sobretudo, nos ajuda, Deus, a oferecer a Ti uma adoração, Senhor Deus, que evidencie boas práticas, uma adoração, Senhor Deus, que nos distingue do ímpio, uma adoração, Senhor Deus, em que as nossas ações possam mostrar que verdadeiramente, Senhor, somos adoradores do Senhor, através das boas práticas, das boas condutas, das boas ações, mas que nós não venhamos, Senhor Deus, a ser engodados pelo pecado, pelo erro, pela prática, Senhor Deus, de ações que é praticada por aqueles que não te conhecem. Que nós não venhamos a nos conformar com esse presente século, mas que nós tenhamos a nossa mente, Senhor Deus, transformada pela renovação, Senhor Deus, da Tua palavra inserida em nossa mente e também em nosso coração. Que ao sair daqui, Senhor, Teu povo possa sair desse lugar transformado, trabalhado, modificado e disposto, Senhor Deus, a ser um verdadeiro adorador, que Te adore em espírito e em verdade. Nos abençoa, Pai. Leva, Senhor Deus, o Teu povo em paz, em segurança para os seus lares. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a semana dos Teus filhos. Abre portas onde estiverem fechadas. Supre a necessidade do Teu povo. Essa é a nossa humilde oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estendam as mãos, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno e glorioso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E quem crê diz: